irmãos com a paz do Senhor? Amém. Meu nome é Ana Clara e o meu tema é uma missão de fé. Peço aos irmãos que fechem os olhos para que possamos orar. Santo e eterno Pai, graças te dou, Senhor, por mais um dia de vida, por podermos estar aqui aprendendo mais a Tua palavra, Senhor. Nos dá entendimento, Pai, e clareza para que essa palavra seja entendida e absorvida, Senhor, e colocada em prática, Senhor. Que possamos ser instrumento na Tua mão, Pai. Que eu possa transmitir essa palavra com clareza e objetividade para que os outros entendam, Pai. Agradeço a Deus por cada pessoa aqui presente, Senhor. Abençoa a vida de cada um e dos que não puderam vir também, abençoa cada um, Pai. Assim, oro, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Peço aos irmãos que abram em Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 13. Amém? Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 13. Amém? Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Assim diz o texto. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o criado sarou. Irmãos, no contexto dessa passagem, Jesus já havia iniciado o seu ministério. Ele passava de lugar em lugar, proclamando a palavra de seu Pai e exercendo milagres por onde passava. Diante disso, a fama de Jesus espalhou-se por todos os lados. E podemos deduzir, tendo em vista este fato, podemos deduzir que a fama de Jesus chegou aos ouvidos do centurião, que foi até Jesus em busca de cura para o seu servo, que jazia paralítico e violentamente atormentado em seu lar, como nos diz o versículo 6. Mas o que é um centurião? Um centurião era um oficial romano que comandava um grupo de até 100 pessoas. O posto de centurião era equivalente ao de capitão do exército. Era um posto respeitado. Agora peço aos irmãos que leiam comigo o versículo 7, que diz: E disse-lhe Jesus: Eu irei e lhe darei saúde. Vemos aqui que Jesus cuida de nós e nos protege. Jesus tem cuidado, é bondoso para conosco, mesmo nós sendo pecadores. E assim como o centurião estava abalado, nós também podemos estar abalados. E Jesus tem a bondade e misericórdia, a graça de nos curar e nos proteger, de cuidar de nós. Já no versículo 8, podemos ver um nítido exemplo de humildade para diante de Jesus. O centurião, mesmo tendo uma patente respeitada, ele reconhece a autoridade e a grandeza de Jesus. Como nos diz o início do versículo 8:
E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas, irmãos, além de reconhecer a grandeza e a autoridade de Jesus, ele também teve fé. Ele também teve fé. Como nos diz o final do versículo 8 e o versículo 9. Mas disse somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. Ele creu que Jesus, com uma única palavra, meus irmãos, com uma única palavra, ele poderia sarar. Na mesma hora, ele poderia curar a doença de seu servo. E não somente isso, assim como ele disse: Senhor, também sou um homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. Ele também teve fé e creu plenamente que Jesus, ele podia mandar a doença do seu servo embora na mesma hora, com uma única palavra, porque ele reconheceu que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, que Jesus, ele podia qualquer coisa, coisas sobrenaturais que nós, como pecadores e humanos, não podemos. Então, meus irmãos, diante de tamanha fé, a Bíblia vai nos dizer que Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, nem mesmo em Israel. E Jesus continua essa narrativa no versículo 11 e 12, dizendo: e eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os irmãos e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Os filhos do reino, aqui o termo, nada mais é que nós mesmos pecadores. Pessoas que ainda não foram transformadas pelo Espírito Santo. Pessoas que ainda vivem cegas pelo pecado. Pessoas que ainda vivem apegadas ao mundo, às coisas mundanas, que não faz sentido nos apegarmos, tendo em vista que há algo acima dessas coisas, que seria o céu e Deus. E Jesus diz, e no versículo 11, Jesus, ele fala que não importa as suas línguas, os seus povos ou suas nações, não importa de onde você veio, eles ainda herdarão o reino dos céus. Quem? Aqueles que creram, que tiveram fé em Jesus Cristo. Porque a salvação não vem por obras, ela vem por meio de Jesus, na fé que temos em Jesus, nele ser o nosso único e suficiente Salvador. Como diz em Efésios 2, 8 e 9: pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, a gente percebe que não é por obras, que devemos ter fé. Não há salvação sem fé. E logo depois dessas duas narrativas, Jesus continua. Jesus vai terminar a sua narrativa dizendo ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E na mesma hora, o criado sarou. Na mesma hora, percebem que a Bíblia não diz e o criado sarou em qualquer momento. Não, e naquela mesma hora o criado sarou.
Porque Deus tem plena autoridade para exercer qualquer coisa na mesma hora que Ele disser somente uma única palavra. Agora, algumas aplicações que podemos tirar desse texto, irmãos, devemos ter sempre a consciência da autoridade divina e nos submetermos à vontade do Pai, assim como Cristo fez ao encarnar e habitar entre nós como humano. Ele, mesmo sendo Deus, Ele se fez homem para que o plano perfeito fosse imposto, fosse aplicado, obedecendo à vontade do Pai. Então, quem somos nós para desobedecer a Deus? Nós somos meros pecadores que não sabemos de nada. E a segunda aplicação é: tenha fé de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas de que forma? Percebemos, meus irmãos, que assim como dizem Efésios, a salvação não vem por obras, é dom de Deus. Então não entendam que pelo que a gente fizer, a gente vai ter fé. Não, a fé é completamente dada por Deus para nós. Mas como podemos aumentar a nossa fé? Como podemos crer mais em Deus? A gente crê mais em Deus conhecendo mais da palavra dele. A gente crê mais em Deus ficando mais próximo ao Pai, ou seja, orando, pregando, lendo a Bíblia, testemunhando da nossa salvação. Ao termos cada vez mais intimidade com Deus, mais teremos a plena convicção de quem Ele é e por isso cremos nele. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Amém.